Imagine pisar fundo no acelerador e ver o ponteiro subir para 300 km por hora. Em qualquer estrada comum, uma pequena falha no asfalto nessa velocidade seria uma sentença fatal. Mas na Alemanha, existe uma rede viária, onde a física parece obedecer a outras regras. Como é possível que uma simples faixa de pavimento suporte forças que destruiriam rodovias normais? O segredo não está nos carros, mas no que está enterrado sob eles. Vamos descobrir como a engenharia transforma a terra bruta na estrutura mais segura do planeta. Para entender a grandiosidade da Autobahn, precisamos olhar para o mapa. A Alemanha é um país pequeno, com uma área menor que a metade do estado do Texas, nos Estados Unidos. No entanto, dentro desse espaço compacto, eles construíram uma densidade de rodovias 7 vezes maior do que a encontrada na América. São mais de 12 mil quilômetros de pistas que cortam o país de ponta a ponta. Mas não se deixe enganar pela aparência. Enquanto muitos países apenas jogam uma camada de asfalto sobre o chão e chamam isso de estrada, os alemães seguem uma filosofia completamente diferente. Para eles, uma rodovia não é apenas pavimento. É uma estrutura de engenharia complexa, construída como se fosse um edifício deitado. Tudo começa em um ambiente hostil. Muitas vezes, o trajeto planejado não passa de uma floresta densa ou um terreno acidentado. Antes que a primeira máquina toque o solo, equipes técnicas passam meses, às vezes anos, em uma fase de preparação rigorosa. Eles realizam levantamentos geológicos profundos, analisam cada curva do terreno e verificam os impactos ambientais. Nada é deixado ao acaso. Esses dados determinam a espessura exata de cada camada que será construída e como o solo deve ser tratado. Quando o local é finalmente liberado para a construção, a guerra contra a natureza começa de verdade. A primeira tarefa é a limpeza total. Equipes de demolição e escavação removem todas as árvores, vegetação e, o mais importante, a camada superior do solo. Isso é vital. Qualquer raiz ou matéria orgânica deixada para trás apodreceria com o tempo, criando buracos vazios que causariam o colapso da estrada anos depois. A terra precisa estar nua e pura. Em seguida, o terreno é esculpido. Colinas altas são cortadas e áreas baixas são preenchidas. O objetivo é criar uma linha contínua e suave, exatamente como o projeto exige. Mas a terra solta é fraca. Ela não aguentaria o peso de um carro, muito menos de comboios de caminhões pesados. É aqui que entra a força bruta. Rolos compactadores vibratórios gigantes entram em cena. Essas bestas mecânicas não apenas rolam, elas golpeiam o chão. Dependendo da umidade e do tipo de terra, elas passam de 6 a 12 vezes sobre o mesmo ponto. Cada vibração dessas máquinas envia uma força de impacto devastadora, de 25 a 35 toneladas, diretamente para o solo. Imagine o peso de 5 elefantes adultos concentrado em um único ponto, batendo repetidamente. O objetivo é expulsar todo o ar e fazer com que as partículas de solo se travem umas nas outras, atingindo uma dureza conhecida como densidade Proctor. Nesse estágio, o chão já está tão duro que poderia suportar cargas imensas, mas isso é apenas o começo. Caminhões basculantes chegam carregados com pedra britada e a descarregam ao longo do caminho. Uma motoniveladora espalha essas pedras com precisão cirúrgica, cobrindo a terra compactada. Para garantir que essas pedras se unam perfeitamente, um caminhão-pipa pulveriza uma fina camada de água. Em seguida, um trator ajusta a superfície mais uma vez, garantindo que a espessura seja perfeita. Finalmente, o rolo compactador volta a atacar, fundindo as pedras em uma fundação de suporte de carga. Essa camada de pedra age como um amortecedor gigante, distribuindo o peso dos veículos para o solo abaixo e garantindo que a estrada dure décadas. Com a base de terra e pedra pronta, entramos na fase de construção pesada. A Autobahn não depende apenas de asfalto, ela muitas vezes possui uma espinha dorsal de concreto puro. Caminhões betoneira começam a chegar ao local como um exército, trazendo cimento pré-misturado com a consistência exata exigida pelos engenheiros. Antes de despejar o concreto, o chão é coberto com lençóis brancos de proteção. Isso impede que a terra seca sugue a água do concreto e mantém tudo limpo. A estrela deste show é a pavimentadora de formas deslizantes. Esta não é uma máquina comum, é uma fábrica sobre rodas.
Uma escavadeira alimenta o funil da pavimentadora, com toneladas de concreto fresco sem parar. O fornecimento deve ser contínuo. Se a máquina parar, a estrada terá uma emenda fraca, e isso é inaceitável. Dentro da pavimentadora, um sistema de parafusos gigantes espalha o concreto por toda a largura da estrada. Mas apenas espalhar não é suficiente. Vibradores de alta frequência dentro da máquina agitam o concreto líquido, forçando todas as bolhas de ar a subirem e estourarem. Isso garante que o bloco de concreto seja sólido, denso e sem fraquezas internas. Na parte traseira da máquina, um molde de aço pressiona o concreto, dando a ele a forma, a espessura e a inclinação exatas. Tudo isso é guiado por lasers, garantindo uma precisão milimétrica. Enquanto a máquina avança, engolindo concreto e deixando uma estrada pronta para trás, algo incrível acontece em seu interior. Barras de aço, chamadas de barras de passador, são inseridas automaticamente no concreto fresco. Um braço robótico empurra essas barras de aço para a profundidade e posição exatas. Essas barras são o segredo da durabilidade. Elas conectam as placas de concreto umas às outras, transferindo o peso dos caminhões de uma placa para a próxima. Sem elas, as placas se moveriam e a estrada se quebraria em degraus perigosos. Imediatamente após a moldagem, braços de acabamento longos passam suavemente sobre o concreto úmido. Eles alisam a superfície, removendo qualquer onda ou imperfeição. Lembre-se, carros passarão aqui a velocidades extremas. A pista precisa ser lisa, como uma mesa de bilhar. Quando essa etapa termina, a camada de concreto tem cerca de 40 centímetros de espessura. É uma laje maciça, capaz de suportar bombardeios. Para proteger essa obra de arte enquanto ela seca, um caminhão especial aplica um composto de cura. É como um protetor solar para o concreto, formando uma película que impede que a água evapore rápido demais. Se a água sair muito rápido, o concreto racha. E antes que ele endureça totalmente, máquinas com escovas rotativas passam sobre a superfície, criando ranhuras finas. Essas ranhuras são vitais. Elas garantem que os pneus tenham aderência e não derrapem, mesmo em dias de chuva torrencial. Finalmente, cortadores especializados fatiam o concreto em intervalos calculados para criar juntas de expansão. Isso permite que a estrada se expanda no calor e se contraia no frio sem se destruir. O concreto é deixado para descansar por vários dias, ganhando força antes da próxima fase. Agora chegamos à etapa que dá à Autobahn sua fama, o asfalto. Mas não pense que isso é o mesmo material usado para tapar buracos na sua rua. A tecnologia de pavimentação alemã está anos-luz à frente. Caminhões basculantes trazem o asfalto pegando fogo, mantido a cerca de 160 graus Celsius. Eles descarregam essa massa negra e fumegante diretamente na pavimentadora. Aqui, a temperatura é tudo. Se o asfalto esfriar, ele vira pedra e o processo falha. O sistema de transportadores da máquina move o material quente para a traseira, espalhando-o uniformemente. A verdadeira mágica tecnológica acontece na mesa da máquina, a parte que alisa o asfalto. Ela vibra e pressiona a mistura com tanta força que o asfalto atinge entre 85% a 92% de sua compactação final ali mesmo, antes de qualquer rolo compressor passar por cima. Isso é revolucionário, especialmente para a camada superior, chamada de Stone Mastic Asphalt, que tem apenas 2 a 3 centímetros de espessura. Essa camada é a pele da estrada. Ela esfria muito rápido. Se usassem rolos compressores antigos nessa camada fina, ela poderia trincar ou formar ondas. Mas com as pavimentadoras modernas, como as da marca Vögele, a estrada sai da máquina praticamente pronta. Essas máquinas são tão eficientes que reduzem o trabalho dos rolos compressores em até 80%. A química por trás desse asfalto também é impressionante. A Alemanha usa asfaltos modificados com polímeros avançados. Imagine que dentro do piche existem elásticos microscópicos. No verão, quando a temperatura da pista sobe, esses polímeros seguram a estrutura, impedindo que o asfalto derreta ou deforme sob o peso dos caminhões. No inverno congelante, esses mesmos polímeros mantêm o asfalto flexível, evitando que ele se quebre como vidro gelado. É um material inteligente adaptado para o extremo.
Após a pavimentadora passar, um rolo de aço leve pode fazer apenas uma passagem final para dar aquele acabamento de espelho. Graças a essa tecnologia, a pavimentação é rápida, consistente e cria uma superfície que parece seda negra, pronta para desafiar o tempo. A estrada agora é sólida, mas ainda é perigosa. Sem guias visuais, dirigir a alta velocidade seria suicídio. Entra em cena a marcação viária de alta tecnologia. Equipes usam lasers para definir a posição exata de cada linha. Em seguida, uma máquina de pintura especializada aplica tinta termoplástica. Essa não é uma tinta comum que seca com o ar. Ela é aquecida a cerca de 200 graus Celsius. É mais quente que óleo de fritura. Ao tocar o asfalto, ela derrete a superfície levemente e se funde a ela, criando uma união indestrutível. Enquanto a tinta ainda está líquida, a máquina dispara milhões de microesferas de vidro sobre ela. Essas pequenas contas funcionam como olhos de gato, refletindo os faróis dos carros à noite e fazendo as linhas brilharem no escuro. Em poucos minutos, o plástico endurece e a estrada ganha seus olhos. Para a proteção física, barreiras de concreto são instaladas. Elas não são feitas no local. São pré-fabricadas em fábricas com precisão milimétrica. Moldes de aço garantem que cada barreira seja idêntica. Elas são vibradas em mesas industriais para ficarem densas como rocha. No canteiro de obras, guindastes colocam essas peças pesadas, como se fossem brinquedos de montar. Elas são travadas com pinos de aço, formando uma parede contínua, capaz de segurar o impacto de um caminhão desgovernado. Antes de abrir a estrada, engenheiros fazem a inspeção final. Eles checam a suavidade, a drenagem e a aderência. Nada passa despercebido. Somente quando cada centímetro atende aos padrões de segurança é que a Autobahn ganha vida. Mas aqui está o fato mais fascinante. Mesmo essa maravilha da engenharia envelhece. Após cerca de 8 a 15 anos de surra constante de pneus e clima, a superfície se desgasta. Mas na Alemanha, a estrada não morre, ela renasce. Eles usam um processo de reciclagem incrível. Uma máquina fresadora gigante raspa a camada superior do asfalto velho. Ela remove apenas entre 2 e 10 centímetros de profundidade. A base de concreto e pedra, aquela que construímos com tanto esforço, permanece intacta. Isso economiza tempo e bilhões de dólares. O asfalto velho, moído em pedaços, é levado para uma usina. Lá, ele é limpo e peneirado para remover sujeira e metal. Esse material velho, chamado de RAP, é misturado com asfalto novo e um ingrediente secreto, um rejuvenescedor. Esse óleo especial restaura a elasticidade do betume antigo, que secou com o sol ao longo dos anos. É como um creme anti-idade para a estrada. As usinas modernas conseguem usar de 30% a 60% desse material reciclado em novas misturas, sem perder nenhuma qualidade. De volta à estrada, uma máquina revolucionária faz tudo de uma vez. Ela pulveriza uma cola especial na pista velha e imediatamente deposita o novo asfalto reciclado por cima. Não há espera. O novo asfalto gruda no velho como se fossem um só. Rolos compactadores finalizam o serviço e, em poucas horas, a estrada está aberta novamente. O ciclo se fecha. O que era velho se torna novo, economizando recursos naturais e mantendo o trânsito fluindo. Agora, volte àquele pensamento inicial. Você está no supercarro, o motor gritando, a paisagem passando como um borrão. Quando você olha para a estrada abaixo, você não vê mais apenas uma faixa cinza. Você vê a força bruta de rolos de 30 toneladas. Você vê a precisão de lasers e robôs. Você vê a química de polímeros que lutam contra o calor e o frio. A Autobahn é mais do que uma estrada. É um triunfo da engenharia humana sobre o caos da natureza. É a prova de que, quando construímos com padrões de ouro, o único limite real é a física, e não a qualidade do chão que pisamos. Isso é o poder da indústria. O mármore, vemo-lo em todo o lado, em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita, não começa com um artista, começa com uma batalha.
Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil, 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso, um momento de silêncio, e depois a montanha explode, o chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta, mas aqui a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada, mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar.
O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos. Cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se Gang Saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida, estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios escondidos durante milhões de anos são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra. Uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal.
Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui, as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra, até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna. Começa com magma derretido, milhões de anos a arrefecer lentamente, formando-se nas profundezas da Terra. É a memória fóssil do nosso planeta. Este material, o granito, preserva os vestígios da pressão, do calor e do tempo que o moldaram. E agora, imagine isto. Engenheiros numa pedreira acabam de usar uma explosão controlada para arrancar um único bloco desta rocha que pesa 100 toneladas. É mais pesado do que um avião Boeing 737 vazio. Mas o objetivo não é apenas mover esta massa colossal. O verdadeiro desafio é transformar este poder bruto e caótico numa laje perfeitamente plana, polida como um espelho, com uma precisão de alguns centésimos de milímetro, verificada por lasers. Como é que a humanidade pega num bloco de 100 toneladas, nascido do fogo, e o transforma numa obra de arte de alta tecnologia? Esta é a jornada da pedra eterna, do caos da pedreira à perfeição da arquitetura. A viagem começa em vastas pedreiras a céu aberto, paisagens esculpidas pela engenharia humana. Colossais formações rochosas, que demoraram milhões de anos a formar-se, estão escondidas sob camadas de terra, areia e rocha solta. Antes de poderem sequer tocar no granito valioso, as equipas têm de remover esta sobrecarga, por vezes dezenas de metros dela. Quando o leito de rocha principal está finalmente exposto, o verdadeiro trabalho começa. As equipas de perfuração movem-se pela superfície, marcando pontos precisos. Seguem um padrão de grelha cuidadosamente calculado, perfurando fundo na pedra. O objetivo aqui não é a destruição, é a precisão.
Estes furos são então carregados com uma quantidade medida de explosivos, apenas o suficiente. O objetivo não é estilhaçar o granito em pedaços inúteis, é usar a onda de choque para o separar em grandes blocos, sem fraturar o núcleo. Uma sequência de explosão controlada é acionada. Em segundos, um eco estrondoso reverbera pelo vale. Lajes maciças pesando milhares de toneladas destacam-se e deslizam pelas paredes da pedreira. Quando a poeira assenta, o titã está exposto. Mas a força bruta tem os seus limites. Para uma extração mais controlada, a tecnologia assume o controlo. A serra de fio diamantado é uma ferramenta de pura maravilha. Um cabo de aço robusto, revestido com esferas de diamantes sintéticos, roda continuamente em alta velocidade. É o diamante que corta o granito. A serra fatia a pedra densa, sem causar fissuras. Em pedreiras maiores, a alternativa são lâminas de serra gigantes. Imagine uma lâmina com até 3,6 metros de comprimento, equipada com segmentos de ponta de diamante. Estas lâminas movem-se para a frente e para trás, lentas mas implacáveis, libertando lajes intactas da parede da montanha. Ambos os métodos de corte têm algo em comum: um fluxo constante de água. Durante um único turno, o consumo pode atingir entre 3.700 e 7.500 litros de água. Esta água é vital. Arrefece a superfície de corte para evitar que as lâminas sobreaqueçam e lava o pó de pedra. Mas, mais importante, suprime a perigosa poeira de sílica. Estas são as partículas finas, transportadas pelo ar, que podem causar graves doenças pulmonares. É uma medida de segurança essencial. Felizmente, a maior parte desta água é recuperada e reciclada. Finalmente, quando as linhas de corte estão completas, os trabalhadores usam cunhas de aço ou macacos hidráulicos. Com uma libertação final e precisa de pressão, uma pedra que pesa dezenas de toneladas cai no chão da pedreira. O bloco de granito está livre da montanha, mas agora enfrenta o seu primeiro grande desafio: mover-se. Esta não é uma tarefa para caminhões normais. Devido ao seu peso imenso, os blocos são primeiro transportados para uma área de preparação, staging area, dentro da própria pedreira. Aqui, o terreno é nivelado e seguro. O transporte é feito por caminhões de carga especializados, veículos com plataformas rebaixadas e chassis reforçados, concebidos especificamente para o terreno íngreme e irregular da pedreira. Para carregar estas bestas, são necessários guindastes de esteiras gigantes. Antes de cada elevação, o bloco é meticulosamente preso. Correntes de aço e cintas robustas são posicionadas em pontos de equilíbrio cuidadosamente calculados. A última coisa que alguém quer é que um bloco de 100 toneladas deslize ou rode durante a elevação. O guindaste levanta o bloco e baixa-o suavemente sobre um reboque de múltiplos eixos para cargas pesadas. Esta plataforma de transporte é uma maravilha da engenharia. A sua construção, com dezenas de rodas, foi concebida para uma única finalidade: distribuir uniformemente o peso esmagador de 20 a 100 toneladas. Sem isto, o caminhão simplesmente afundar-se-ia no chão da pedreira ou destruiria qualquer estrada normal. Antes de o comboio partir, há uma inspeção final. Os trabalhadores verificam tudo, apertam todas as correntes de segurança, ajustam as escoras e fixam calços de madeira. Nada pode ser deixado ao acaso. O comboio parte então, movendo-se agonizantemente devagar. Não é uma questão de velocidade, mas de controlo. Esta carga vale uma fortuna e o perigo é real. Após a viagem lenta e perigosa, o bloco bruto chega à fábrica. A transformação de caos em ordem está prestes a começar. Guindastes pesados baixam os blocos sobre plataformas de corte, mas estas não são plataformas comuns. Estão ancoradas profundamente em fundações de betão. O objetivo é eliminar totalmente qualquer vibração. A vibração é o inimigo da precisão. O bloco é então fixado no lugar, com armações de aço e grampos hidráulicos. Está totalmente estável. Agora a verdadeira cirurgia começa. No coração desta operação está a serra de Gang Saw. É uma máquina colossal, um testemunho da engenharia industrial. Cada máquina carrega entre 40 e 80 lâminas de aço paralelas.
Cada lâmina tem mais de 3 metros de comprimento e as suas bordas são revestidas com diamantes industriais. A máquina ganha vida, movendo-se para a frente e para trás, num ritmo constante e hipnótico. Dezenas de cortes paralelos fatiam o granito de forma limpa. Mas aqui está o detalhe mais incrível: a velocidade. As lâminas descem apenas alguns milímetros por minuto. Isto não é um corte rápido, é uma maratona de paciência e precisão. Por que tão lento? Para evitar fraturas na estrutura cristalina. A máquina é também inteligente. Sensores de vibração e pressão monitorizam constantemente a resistência. Eles ajustam a força de corte em tempo real, porque cada bloco de granito tem uma densidade mineral única que pode variar. O sistema adapta-se. E tal como na pedreira, a água é essencial. Jatos de água de alta pressão arrefecem as lâminas, lavam a pasta de pedra e reduzem o desgaste. Cada serra consome entre 800 e 1.500 galões de água por hora. E mais uma vez, a maior parte é reciclada. Um ciclo de corte completo para um único bloco dura de 15 a 24 horas. No final, o bloco maciço de granito desapareceu. No seu lugar estão dezenas de lajes uniformes, cada uma com cerca de 2 a 3 centímetros de espessura. Após 24 horas de corte, as lajes estão prontas, mas ainda não estão bonitas. A superfície está áspera, baixa e coberta por uma fina poeira de pedra. A sua verdadeira beleza, os padrões minerais, está escondida. Agora começa a etapa mais satisfatória visualmente. As lajes, cada uma pesando várias centenas de quilos, são transferidas para uma linha de polimento automatizada. É um sistema que se estende por dezenas de metros e funciona sem parar. À medida que cada laje viaja ao longo da linha, ela passa por baixo de uma série de cabeças de retificação e polimento. Cada cabeça tem uma tarefa específica. As primeiras cabeças usam grão grosso, quartz grit. Elas removem as marcas de serra e quaisquer saliências, nivelando a superfície. Depois, a laje passa para cabeças de grão fino, finer grit, muitas vezes revestidas com diamantes industriais. Estas refinam a superfície com uma precisão notável, removendo apenas uma camada fina. E este processo também é inteligente. Sensores controlam automaticamente a pressão e a velocidade de rotação de cada cabeça. Isto é crucial para proteger a estrutura cristalina do granito contra microfraturas. Um fluxo constante de água reduz o atrito e lava a pasta de pedra. É aqui que a magia acontece. À medida que a pasta cinzenta é lavada, as superfícies tornam-se mais brilhantes. A luz começa a refletir. Finalmente, a intrincada mistura de cristais de quartzo, mica e feldspato é revelada. O padrão mineral, a assinatura da terra, que dá ao granito o seu brilho metálico característico, emerge por fim. A superfície está agora polida até um brilho espelhado, mas o trabalho ainda não terminou. O granito é incrivelmente duro, mas também é poroso. Tem poros microscópicos que o tornam vulnerável. Antes de estar pronto para o mundo, precisa de proteção. Os trabalhadores aplicam um selante protetor transparente. Esta fórmula, tipicamente à base de silano ou silicone, penetra profundamente nos poros microscópicos do granito, forma uma barreira invisível contra a água, óleo e ácidos suaves. Em linhas de produção de grande escala, isto é feito por pulverizadores automatizados ou rolos de baixa pressão. Depois de o selante curar, a laje entra na fase de inspeção final. Primeiro, a inspeção humana. Os trabalhadores inspecionam cada laje sob iluminação de alta intensidade. Eles procuram arranhões tênues, manchas nebulosas ou mudanças subtis no tom da cor. Mas o olho humano tem limites. É por isso que a laje passa para a zona de inspeção a laser. Sensores de varrimento multifeixe projetam-se sobre toda a superfície. Capturam milhões de pontos de dados para gerar um mapa 3D detalhado de cada laje. A partir deste mapa, um software especializado analisa a planicidade, a espessura e o alinhamento. A precisão é impressionante. Deteta desvios tão pequenos quanto alguns centésimos de milímetro. Esta tecnologia vê o que é invisível a olho nu: microfissuras, bolsas de ar ou deformações na superfície.
Apenas as peças impecáveis, as que passam neste teste de alta tecnologia, seguem em frente. A laje de granito está agora perfeita, protegida, polida e verificada por laser. Mas como se move com segurança algo que pesa 450 quilos e é, ao mesmo tempo, um produto de luxo? A embalagem é o último desafio de engenharia. Todo o movimento é tratado por elevadores robóticos especializados ou guindastes de pórtico hidráulicos. Estas máquinas não usam pinças, que poderiam lascar as bordas. Elas usam garras de sucção a vácuo. Elas agarram a laje pela sua superfície polida, levantando-a verticalmente. Isto evita arranhões, lascas ou danos nos cantos. As lajes são então colocadas em paletes de aço pesado ou de madeira reforçada. São posicionadas na vertical. Os trabalhadores inserem almofadas de borracha ou espaçadores de espuma entre cada laje. Este espaço é vital para manter uma folga igual e prevenir fendas por vibração durante o transporte. A palete inteira é então protegida. Uma estrutura de aço circundante, fitas de metal apertadas e uma película protetora de polietileno protegem contra poeira e umidade. Finalmente, cada envio é rotulado. Tem informações detalhadas de rastreabilidade, tipo de pedra, dimensões, número do lote e origem da pedreira. A jornada está completa. Mas sabia que esta pedra é mais do que apenas um material de construção? É um símbolo de poder há milênios. Do antigo templo de Brihadisvara, na Índia, uma maravilha da engenharia, aos rostos imponentes do Monte Rushmore, nos Estados Unidos. A humanidade sempre escolheu o granito para declarar poder e eternidade. É um desejo de ser lembrado. Este desejo ainda ecoa. Quando Donald Trump expressou o desejo de ter a sua imagem esculpida no Monte Rushmore, não foi apenas ambição, foi um reflexo dessa necessidade humana intemporal de deixar uma marca eterna. E todo este processo, apesar de usar milhares e milhares de litros de água para cortar e polir, é surpreendentemente sustentável. A maior parte dessa água é recuperada, filtrada e recirculada de volta ao sistema. De magma fundido que arrefeceu durante milhões de anos, de um bloco caótico de 100 toneladas, arrancado da terra com explosivos, até uma laje de engenharia precisa, polida para revelar a beleza original da Terra e verificada por lasers com uma precisão de centésimos de milímetro. Sob a precisão da engenharia e tecnologia modernas, este material aparentemente sem vida tornou-se um símbolo de resistência, a pedra angular da arquitetura intemporal em todo o mundo. Não é apenas uma rocha, é a prova de como a humanidade pode pegar no poder bruto do planeta e transformá-lo num legado duradouro. Como pode o vidro comum e frágil, um material que se estilhaça num instante com um único golpe, servir de isolamento para tubulações que transportam nitrogênio líquido a menos 268 graus Celsius ou menos 450 graus Fahrenheit? Este paradoxo tem um nome: vidro-espuma, uma substância literalmente mais dura que a pedra, completamente resistente ao fogo e à água, e que é quase inteiramente feita de lixo. O que antes pareciam cacos inúteis, agora inicia uma nova jornada. Neste vídeo, vamos explorar como o vidro descartado renasce como um material quase indestrutível. Vamos testemunhar a engenharia que transforma resíduos num escudo capaz de suportar um diferencial de temperatura de mais de 1.300 graus, desde o frio criogênico que congela o ar, até o calor extremo de 900 graus Fahrenheit. Esta é a história de como a fragilidade é forjada na força eterna da pedra. A jornada começa, não nas latas de lixo domésticas, mas na fonte do material mais puro. As fábricas dão prioridade absoluta aos resíduos de vidro industrial. Pense em painéis planos de construção, vidro automotivo e garrafas de manufatura, não na sua garrafa de cerveja misturada. A razão é simples: pureza. Estes materiais são muito mais consistentes e menos contaminados do que o vidro doméstico. A coleta acontece através de uma rede rigidamente conectada, ligando locais de demolição, fabricantes de vidro e centros de recuperação de materiais, formando uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado. Nas instalações de triagem, o material enfrenta sua primeira avaliação. Aqui, o vidro é separado por cor e pureza, principalmente em categorias claras, âmbar e verdes.
Esta não é uma escolha estética. A classificação por cor afeta diretamente as reações químicas durante o processo de fusão. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos varrem continuamente a superfície do vidro. Eles detectam e ejetam materiais indesejados, como metais, cerâmicas, grés ou plásticos, com jatos de ar cronometrados ao milissegundo. Um PRFT preciso e o contaminante desaparece da linha. Após esta triagem de alta tecnologia, os fragmentos aprovados passam por uma inspeção manual final, onde olhos treinados removem quaisquer contaminantes que as máquinas possam ter perdido. Graças a este processo meticuloso, o nível de pureza da matéria-prima atinge mais de 99,7%. Somente após passar nesta fase rigorosa é que estas peças, antes frágeis, estão prontas para a próxima transformação. Mas fragmentos, mesmo puros, são inúteis para criar a estrutura celular. Eles precisam ser reduzidos a pó, a uma fina granulação conhecida como cullet. Dependendo do tipo de vidro, o material é alimentado em moinhos de martelo ou moinhos de bolas. O moinho de martelo serve como o triturador primário, quebrando rapidamente folhas de vidro espessas através do impacto de lâminas rotativas de alta velocidade. É uma força bruta e controlada. Para lotes que exigem uma granularidade ainda mais fina, o vidro passa por um refinamento adicional num moinho de bolas. Aqui, milhares de esferas de aço rodam continuamente, moendo e polindo as partículas através da fricção. Este processo de estágio duplo produz cullet, que não é apenas uniforme em tamanho, mas também consistente em densidade, formando a fundação para a estrutura estável e de alta qualidade do vidro espuma que está por vir. O que era um monte de cacos quebrados é agora uma montanha de areia de vidro artificial pronta para a calibração. Este pó parece perfeito, mas antes de enfrentar a fornalha, ele deve passar por um último teste, a inspeção e triagem automatizada. Este é um passo crítico para garantir que cada partícula de cullet atenda ao tamanho e pureza exatos antes da mistura. Numa esteira vibratória, peneiras multicamadas operam continuamente para separar as partículas por tamanho. O tamanho ideal do cullet para o vidro espuma varia entre 0,1 e 2,5 polegadas. Esta é uma faixa cuidadosamente calculada que garante uma fusão rápida e estável e uma formação de espuma uniforme dentro do forno. Após a triagem, o material passa por sensores ópticos e magnéticos, onde câmeras industriais e detectores de metais analisam cada fluxo de material. Estes sensores podem detectar até mesmo contaminantes microscópicos, como grés cerâmico ou fragmentos de metal com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Em instalações modernas de vidro-espuma, este sistema atinge até 99,9% de precisão, eliminando virtualmente quaisquer impurezas que possam afetar a estrutura de célula fechada do produto final. Finalmente, o cullet qualificado é transferido por transportadores fechados para silos de armazenamento, onde cada lote é rotulado e organizado. A partir daqui, o material está pronto para a fase de mistura, assegurando a precisão exata pela qual cada etapa do processo trabalhou meticulosamente para alcançar. Agora temos um pó de vidro perfeitamente puro, mas para ele inchar como uma espuma, ele precisa de um ingrediente secreto. O cullet é alimentado num misturador espiral industrial, juntamente com uma pequena quantidade de aditivos espumantes. Geralmente é pó de carbono, coque fino ou compostos inorgânicos ricos em enxofre. A proporção da mistura é a chave de tudo e é extremamente baixa. Tipicamente, os aditivos representam apenas cerca de 0,4 a 0,6% do peso total do vidro, menos de 1%. No entanto, esta pequena fração determina a densidade final do material, a sua porosidade e o seu desempenho como isolante térmico. Durante a fase de fusão, estes agentes espumantes decompõem-se e libertam dióxido de carbono, formando milhões de células de ar seladas dentro da massa de vidro fundido. Para garantir a consistência, a mistura é lentamente agitada por pás helicoidais de baixa velocidade, que mantêm uma distribuição uniforme e controle de umidade. A mistura está pronta.
Mas antes de ser alimentada no fogo, ela precisa ser molhada. O pó de vidro misturado é alimentado num sistema de laminação úmida, uma fase de modelação crucial antes da secagem e queima. Em vez de ser laminado a seco, o material é espalhado numa camada fina e passado por rolos rotativos, parcialmente submersos em água. Esta película de água permite que a mistura se espalhe uniformemente, reduz a fricção e estabiliza a superfície, ao mesmo tempo que fornece a compressão necessária para atingir uma densidade uniforme. À medida que o material sai dos rolos, forma uma folha fina e estável, um tapete que retém umidade suficiente para manter as partículas de vidro juntas. Após a secagem, esta camada misturada é alimentada num forno contínuo. Este é um sistema selado capaz de manter temperaturas extremamente altas e controlar precisamente cada etapa da transformação do material. No interior, o processo ocorre a cerca de 1650 a 1800 graus Fahrenheit, ou 900 a 1000 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter o vidro, mas não tão quente que destrua a estrutura da espuma. À medida que a temperatura sobe, o pó de vidro amolece e funde-se numa massa viscosa e fundida. Ao mesmo tempo, os agentes espumantes como o carbono começam a decompor-se, libertando gás dióxido de carbono. Estas bolhas de gás ficam presas dentro do vidro amolecido, formando milhões de células de ar fechadas. Esta é a estrutura distinta que confere ao vidro espuma o seu isolamento térmico e propriedades de impermeabilização. A taxa de aquecimento é controlada com extrema precisão. Se aumentar muito rapidamente, o gás escapa. Se for muito lento, a estrutura da espuma colapsa. No momento em que sai do forno, o bloco de vidro espuma está totalmente formado. É leve, mas sólido, com uma densidade de cerca de 8 a 15 libras por pé cúbico. Muito mais leve que o betão, mas com uma resistência à compressão e estabilidade notáveis. É nesta fase que o vidro, outrora frágil, renasce como uma forma quase eterna de pedra artificial. Quando sai do forno, o vidro espuma não é produzido como peças individuais, mas como um bloco contínuo, uma grande laje que se estende por várias dezenas de metros de comprimento. Nesta fase, o material arrefeceu ligeiramente e a sua estrutura celular estabilizou. No entanto, permanece quebradiço, como o vidro. Para atingir as dimensões finais do produto, a fábrica avança para uma etapa conhecida como breakout, ou fratura controlada. A laje inteira é colocada numa esteira vibratória, equipada com rolos descentrados que geram uma vibração torsional e mecânica precisamente calculada, tipicamente entre 20 e 40 Hz. Nenhuma lâmina, serra ou cortador é usado. Sob este movimento, o vidro espuma racha naturalmente ao longo das linhas de tensão internas, formadas durante a fusão e o arrefecimento. Estas linhas são intencionalmente projetadas através do controle da espessura, direção do fluxo de ar e temperatura do forno, permitindo que o bloco se separe de forma limpa ao longo de grelhas pré-definidas. Este método sem contato preserva a integridade da estrutura de célula fechada e evita o colapso das bolhas. Cada fratura deixa uma superfície natural, ligeiramente áspera, que melhora a adesão mecânica quando os painéis são posteriormente colados. Os blocos fraturados são então recolhidos e alimentados através de um sistema de dimensionamento automatizado, que classifica as peças por espessura e densidade. Fragmentos mais pequenos ou arestas irregulares não são descartados. Em vez disso, são reciclados de volta para as linhas de moagem e mistura, permitindo quase 100% de reutilização do material. Na indústria do vidro espuma, a quebra é muito mais do que apenas dividir uma laje. É o momento em que uma substância outrora frágil se torna um produto acabado. Depois de fraturado em blocos de tamanho padrão, este pedra artificial é transferida diretamente para a linha de embalagem automatizada. As esteiras transportadoras carregam os blocos para um funil de dosagem, onde são dispensados diretamente em sacos de polietileno especializados, projetados para resistir à umidade e à radiação ultravioleta. Cada saco é cheio até um peso fixo, tipicamente entre 15 e 30 libras, e depois selado a quente.
A partir daí, estes blocos de espuma de pedra, nascidos de vidro reciclado, continuam a sua jornada, levando a força de materiais sustentáveis para projetos de construção em todo o mundo. Em aplicações industriais, o vidro-espuma é usado como camada de isolamento para telhados planos, pisos de caves, paredes exteriores e tanques de armazenamento. E aqui ele cumpre o seu destino. A sua capacidade de resistir a temperaturas de menos 450 graus Fahrenheit até mais de 900 graus Fahrenheit torna-o ideal. Com uma resistência à compressão superior a 100 libras por polegada quadrada, pode ser instalado sob pisos de fábrica ou fundações de maquinaria pesada, sem deformação. Graças à sua estrutura de células totalmente fechadas, o material é completamente inerte. É impermeável à água e ao vapor, o que o torna imune a mofo e micro-organismos. É tão leve que flutua, mas permanece duro como pedra. E resiste a solventes, ácidos e a maioria dos produtos químicos. Desde instalações de armazenamento a frio e centrais elétricas, até arranha-céus imponentes. O vidro-espuma é mais do que apenas um material isolante, é um escudo sustentável. Começamos com uma pergunta: como pode o vidro frágil suportar o frio extremo do nitrogênio líquido? A resposta está nas milhões de células de ar seladas, criadas a partir de resíduos reciclados. Atrás de cada bloco de vidro-espuma está a prova de como a humanidade pode transformar resíduos em tecnologia. Não é apenas um produto de reciclagem, mas um símbolo de engenharia de precisão e pensamento sustentável, onde a ciência dos materiais encontra o espírito de conservação de recursos. O seu verdadeiro valor vai além do desempenho, reside na mensagem que transporta, que não há limites para a renovação quando somos suficientemente sábios para ver potencial no que foi descartado. O vidro-espuma lembra-nos que a sustentabilidade não começa com o futuro. Começa com a forma como reinventamos o presente. A prova de como a humanidade pode transformar uma das substâncias mais frágeis do planeta na força duradoura da pedra. Mais de 200 mil toneladas de gás tóxico são transformadas em enxofre sólido todos os dias. É o ouro industrial que alimenta todo o mundo químico. A jornada deste elemento é extraordinária. O vapor quente condensa-se num fluxo de líquido vermelho brilhante e depois cristaliza-se em blocos dourados sólidos. Desde as minas vulcânicas na Indonésia até as refinarias de petróleo no Médio Oriente, a produção de enxofre é a prova da nossa capacidade de transformar veneno em poder. E essa é a jornada que estamos prestes a descobrir. Do que antes parecia uma substância vulgar, escondida no subsolo, o enxofre tornou-se uma das matérias-primas mais influentes no mundo industrial. Todos os anos, mais de 70 milhões de toneladas são produzidas globalmente. A maior parte é recuperada do gás sulfídrico, um composto tóxico com cheiro a ovos podres, libertado durante a extração de petróleo e gás natural. Uma vez separado e refinado, o enxofre torna-se a base para a produção de ácido sulfúrico, o químico essencial por trás de centenas de indústrias, desde fertilizantes e baterias a produtos farmacêuticos e metalurgia. Mas muito antes de entrar nas fábricas, este elemento estava ligado à fé e à guerra. No Antigo Egito, o enxofre era usado para purificação e mumificação. Na China, tornou-se um ingrediente-chave na invenção da pólvora. Ao longo de milhares de anos, a humanidade transformou os fumos tóxicos e o odor vulcânico acentuado do enxofre num pilar do progresso. Se o processo Frasch representa o auge da engenharia moderna, a mineração de enxofre vulcânico mostra como os humanos ainda aproveitam a energia bruta da própria Terra. Em locais como a cratera do Monte Ijen, na Indonésia, uma das poucas minas de enxofre natural ainda ativas hoje. O processo desenrola-se num cenário que é simultaneamente majestoso e implacável. Toda a área está coberta por um denso fumo branco, onde os gases de sulfureto de hidrogênio e dióxido de enxofre escapam constantemente do solo a temperaturas de mais de 400 graus Fahrenheit.
Quando estes gases tóxicos encontram o ar frio e o oxigênio, inflamam-se no famoso fogo azul, chamas azuis brilhantes que podem atingir até 15 pés de altura, visíveis apenas na escuridão da noite. A cena é surreal e bela, mas também revela um ambiente mortal, onde uma única respiração profunda pode queimar os pulmões ou cortar totalmente o oxigênio. Através da névoa espessa, os mineiros indonésios, a maioria deles trabalhadores independentes, escalam a cratera todos os dias, carregando cestos de bambu e barras de ferro. Eles instalam tubos de cerâmica ao longo das paredes da cratera para direcionar os gases quentes para fora, permitindo que o processo de condensação ocorra de forma mais uniforme. À medida que os gases encontram o ar mais frio, o enxofre evaporado começa a condensar, transformando-se num líquido borbulhante vermelho-laranja que flui ao longo dos canais de rocha natural. Em poucos minutos, o enxofre derretido arrefece e solidifica numa crosta amarela brilhante, a forma bruta e primitiva do enxofre. Os mineiros então quebram estas crostas manualmente, usando martelos de metal ou pés de cabra. Cada pedaço pesa cerca de 10 a 20 libras, e eles carregam cesto após cesto, até que o peso total atinja entre 150 e 200 libras. Eles carregam estas cargas por uma encosta de quase 2 milhas de comprimento, com algumas secções subindo a quase 45 graus, muitas vezes descalços ou usando sandálias de borracha finas. Trabalhando em condições tão tóxicas, a maioria não tem mais do que um pano úmido ou uma simples máscara de tecido para cobrir o rosto. No entanto, muitos continuam o trabalho durante décadas, ganhando apenas 3 a 5 dólares americanos por dia. No local de recolha, perto da base do vulcão, os blocos de enxofre arrefecidos são separados por tamanho e pureza antes de serem enviados para refinação. Toda a área de Kauai e Gen produz apenas cerca de 20 a 30 toneladas de enxofre por dia, mais de 400 vezes menos do que a quantidade recuperada diariamente num único complexo industrial no Catar. Esta operação em pequena escala revela uma verdade impressionante. Enquanto o Catar representa o auge da segurança de alta tecnologia em circuito fechado, Kauai e Gen permanece um retrato vivo da resistência humana. Então, como é que a indústria obtém os seus milhões de toneladas? Na indústria de refinação de petróleo e gás natural, o enxofre não é extraído diretamente das rochas. Em vez disso, é recuperado do gás sulfídrico, um subproduto tóxico que se forma durante o processamento do petróleo bruto. Em vez de libertar este gás para a atmosfera, as refinarias aproveitam-no através do que é conhecido como o processo Claus, um método que é simultaneamente seguro e eficiente em termos energéticos. Começa quando parte do sulfureto de hidrogênio é queimada dentro de uma câmara de reação, o que produz gás dióxido de enxofre. Estes dois gases são então misturados e reagem a altas temperaturas, criando um fluxo de vapor de enxofre e vapor de água. Esse vapor é arrefecido dentro de um condensador, onde o enxofre se transforma num líquido vermelho brilhante que goteja para um poço de recolha. Aí é purificado, arrefecido e solidificado em densos blocos dourados. Este método permite recuperar mais de 95% do enxofre no gás de entrada, transformando o que seria um resíduo tóxico num recurso industrial valioso. Mas antes de se tornar ouro, tem de passar por uma purificação final. Depois de recuperado, o enxofre bruto ainda contém muitas impurezas, como poeira mineral, cinzas vulcânicas e vestígios de óleo. Para atingir o nível de pureza necessário, é enviado para um tanque de fusão controlado, onde a temperatura é cuidadosamente regulada. O processo começa com o aquecimento gradual do enxofre a cerca de 260 graus Fahrenheit, o suficiente para o derreter completamente sem alterar a sua estrutura química. Uma vez liquefeito, o enxofre fundido é bombeado através de um sistema de filtração de várias fases, no qual camadas de malha metálica e materiais porosos retêm as partículas sólidas restantes. Na fase seguinte, o líquido passa para uma torre de decantação que separa o vapor e os compostos voláteis. Quaisquer resíduos orgânicos ou vestígios de metais são removidos num tanque de absorção. Graças a estes passos, a cor do enxofre torna-se mais clara e uniforme. Quando todas as impurezas são eliminadas, o enxofre atinge um nível de pureza de até 99,9%.
Esta é a qualidade exigida antes de seguir para as linhas de produção química. Após a fase de refinação, o fluxo de enxofre fundido purificado é enviado diretamente para a área de arrefecimento e peletização. Aqui, um sistema de distribuição controlado por pressão divide o fluxo em jatos finos que são pulverizados numa torre de arrefecimento cheia de ar fresco circulante. Dentro desta câmara, a temperatura é cuidadosamente regulada para que o enxofre solidifique no ar, formando pequenas pelotas redondas. O ar frio é soprado para cima a partir da base, criando um fluxo em contracorrente oposto ao enxofre em queda. A diferença de temperatura faz com que cada gota endureça gradualmente, ainda suspensa no ar, produzindo pelotas esféricas uniformes com apenas alguns centímetros de diâmetro. Na parte inferior da torre, as pelotas endurecidas são recolhidas numa esteira de arrefecimento por ar forçado, onde o fluxo de ar distribuído uniformemente baixa a sua temperatura para cerca de 120 graus Fahrenheit. O material arrefecido é então transferido para uma peneira vibratória de múltiplos níveis, que classifica as pelotas por tamanhos industriais padrão. O produto final são pelotas de enxofre finas e uniformes, com uma superfície seca e uma cor amarela dourada natural. Esta forma granular é preferida em aplicações industriais porque é fácil de embalar, produz menos poeira e derrete de forma mais uniforme. As pelotas de enxofre purificadas são transferidas diretamente para uma instalação de armazenamento selada, localizada junto ao terminal de exportação. Toda a área é mantida sob condições secas, frescas e livres de poeira. Uma rede de sensores monitoriza continuamente a umidade para garantir que o material mantenha sua cor dourada, brilhante antes do carregamento. A partir daí, as pelotas movem-se ao longo de um sistema de transporte fechado de baixa pressão, que as leva diretamente para a estação de carregamento de navios. Na doca, o equipamento de carregamento automatizado controla tanto a taxa de fluxo como o peso total do enxofre, à medida que este é descarregado nos porões de carga do navio. Cada porão é dividido em compartimentos mais pequenos, revestidos com materiais resistentes à umidade e equipados com ventiladores de ventilação com regulação de pressão para manter temperaturas estáveis durante toda a viagem. Rotas de navegação especializadas que ligam o Médio Oriente, o Sudeste Asiático e a América do Norte formam uma rede de transporte global massiva. Cada navio que sai do porto transporta dezenas de milhares de toneladas de enxofre, uma mercadoria silenciosa que, no entanto, serve de base a inúmeras indústrias em todo o mundo. Mas por que tanto esforço para transportar este pó amarelo? Para onde vai ele? A resposta está mesmo debaixo do capô do seu carro. Depois de refinado, o enxofre torna-se um dos materiais silenciosos que mantém a indústria moderna a funcionar. A maior parte do fornecimento mundial de enxofre é usada para produzir ácido sulfúrico, um químico tão essencial que o seu volume de produção é frequentemente visto como uma medida da força industrial de uma nação. O que poucas pessoas sabem é que este mesmo ácido também vive dentro das baterias de carro. Dentro de cada bateria, o ácido sulfúrico atua como o eletrólito que permite que a eletricidade flua, carregue e descarregue repetidamente para ligar o motor. Mas como é que esse ácido é realmente enchido na bateria? Antes de chegar ao núcleo, a solução de ácido sulfúrico purificado é diluída até a densidade precisa e arrefecida a uma temperatura segura. Cada caixa de bateria vazia é posicionada com precisão sob um conjunto de bicos de enchimento automatizados. O sistema opera com uma margem de erro inferior a 1 milésimo, garantindo que cada célula recebe exatamente a quantidade de ácido projetada para a sua capacidade. Quando as válvulas se abrem, os fluxos de ácido sulfúrico entram nas câmaras da bateria a uma taxa cuidadosamente controlada. Só quando cada célula atinge o seu limite de volume ideal é que as válvulas se fecham automaticamente, garantindo que não há transbordamento, falta ou bolhas de ar presas. Imediatamente após o enchimento, as baterias são colocadas numa esteira vibratória, permitindo que o eletrólito se espalhe uniformemente à volta das placas de chumbo e expulse quaisquer bolsas de ar restantes. Sabia que o enxofre foi um ingrediente-chave na invenção da pólvora na China antiga? E que antes do processo Claus existia o processo Frasch, que derretia o enxofre diretamente do subsolo, injetando água sobreaquecida a 330 graus Fahrenheit.
e que o elemento enxofre sólido em si quase não tem cheiro? O famoso odor a ovo podre é o seu composto gasoso, o sulfureto de hidrogênio, o mesmo que as fábricas agora transformam em recurso. O enxofre começa a sua jornada em alguns dos ambientes mais hostis da Terra, mas tornou-se a base para inúmeros aspectos da vida moderna. 200 mil toneladas de gás tóxico, que poderiam envenenar a atmosfera, são capturadas e renascidas todos os dias. Do sopro venenoso dos vulcões e do trabalho manual no limite da vida, a alquimia industrial que transforma gás em líquido e líquido em grânulos puros, com 99,9% de precisão. A história do enxofre é mais do que química. É a história de como a humanidade aprendeu a pegar em resíduos venenosos e a transformá-los na fundação invisível que literalmente liga os motores do nosso progresso. Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas. Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave: óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo. A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules. Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural. Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada.
Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração. Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru nesta fase tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas. Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade. É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação. Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius. Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar. A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais, como argila vermelha ou carvão ativado, são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura, é cuidadosamente controlado.
Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais. Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz em barras longas e contínuas. Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática. Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica. Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes. Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens. Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene. Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas, é uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e a remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui.